Só os babados fortes aqui. Oi! Hã? Eu pintei. Bora. Obrigada. Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Estão aí? Oi, Isa, bom dia. Pessoal, bom dia, bom dia. Seguimos o baile aí de répteis no dia de hoje. Beleza? Muito bom, muito bom, muito bom. Não é meu. Roubei. Seu pônei. Não, agora entre as características gerais, né? Ontem a gente fez um apanhadão geral. Só agressiva. Hã?
Carnívoros. Como? Dá uma para cada um e duas para o circulatório. Deixa mais umas 3 para o circulatório. Ô, professora. Oi. Me dá uma noção aí. Você vai escrever esse quadro até o final ou você vai fazer só aí? Só vou fazer aqui.
Oi. Cloacal. Não. Professora, depois tem uma pergunta. Tudo bem. Outro assunto? Foste. Oi. Tetra cavitário. Tetra, de 4. Ui, perdão. E aí, meu povo? E aí, meu povo, minha pova? E aí, gente? E aí, Thales? Você agora tá reclusa aqui no fundão? Sério isso?
Fala. Não testa depois, porque o Val tá aqui, ó, na beira. Na frente aí, se caiu lá, você pega. Recolhe assim, professora. Malvada. Você já pensou? Olha que bonito, eu queria muito testar. A hora que estiver terminando a minha aula, você testa essa aeronave espacial. Você podia me dar permissão, não vou tocar na sua cara, professora. Gente, uma vez eu levei uma borrachada na cara. Juro por Deus. Não tem aquelas borrachinhas que tem aquela capinha? Eu entrei na sala, eu só fui atingida na cara, assim, ó, no olho. Cara, me deu tontura. Foi, assim, um trem absurdo, sabe? Eu falei, gente, não acredito. Uma borracha. Mas ela encaixou no meu olho, que eu fiquei a manhã inteira com aquele vergão vermelho na cara. Devia ser uma briga muito braba na sala, né? E eu parei, assim, no meio da briga. Eu não vi quem que tacou. Todo mundo achou que tinha me machucado. Aí ficou aquela lamentação, assim, professora, pelo amor de Deus, desculpa a gente, que não sei o quê, não sei o quê. Mas, cara, pensa, se pegasse do meu olho, eu ficava cega, uma borrachada. E assim, do jeito que marcou, podia ter furado o globo ocular. Você pensa? Muito rabuda de azar, né? Aí eu avisei a coordenação, mas eu não vi, porque eu entrei no meio da borracha, sabe? Aí viram eu marcada e falaram, o que aconteceu? Eu falei, olha, eu entrei na sala de aula e fui atingida por um objeto voador, que era uma borracha. Pensa, gente. Aqui, na escola? Não. Meu primo, a gente estava viajando, a gata pegou e meteu a pata no olho dele, né? E tirou uma partinha branquinha e começou a sangrar. Não ficou cego, não perdeu a visão, ficou certinho, foi um tempo. Mas o que aquela partezinha branca que saiu? Não faz ideia. Só Deus sabe. Pode ser 1001 coisas. Pode ser 1001 coisas. Pronto, meu povo, todo mundo? Copiados, 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 copiados. Aonde? Partenogênese. Ovíparos ou ovovivíparos? Ovovivíparos. Não. Assim, nada, muito vago, né? Mas talvez um exemplinho, assim, nada que... O ovíparo bota o ovo e vai-se embora. O ovovivíparo guarda o ovo dentro do corpo. Aí o ovo fica dentro do corpo, ele vai liberar só quando for quebrar. Não, é a cobra. Ovíparo é o pinguim, a galinha, o passarinho, que bota o ovo e fim de papo. Hã? Não, o pinguim choca. Depois que saiu do corpo, ele choca. O ovo ovivíparo fica dentro do corpo. Professor. O que você fez, hein? Fala. Professora, tipo assim, aquele negócio dos ácidos nucleicos que tinha, tipo, base nitrogenada, pentose, ribose, o que era aquilo mesmo? Tipo, esses 3 negocinhos formavam alguma coisa, né? Era, tipo, a fórmula de alguma coisa, não era? Pentose, ribose. Na verdade, assim, isso é uma estrutura que a gente chama de nucleotídeo. Os nucleotídeos, que são os componentes, né? Um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, por exemplo, adenina, ou timina, ou guanina, ou citosina, formam a fita de DNA, que é uma molécula, né, que contém todas as nossas características. Então, um fosfato, uma desoxirribose, por exemplo, e uma base nitrogenada, aí aqui você tem outra base, aqui você tem outra pentose, que é outro fosfato. Se ligam e aí formam a molécula de ácido nucleico, que é o DNA. Aí, se, por exemplo, você tiver citosina, guanina, não tiver a timina e tiver a uracila, você tem o RNA, um ácido ribonucleico. Então, essas moléculas, tanto o DNA quanto o RNA, são as nossas moléculas genéticas. São elas que contêm a nossa informação molecular. São elas que vão conter todas as nossas características genéticas. Tudo que é expresso no nosso corpo
altura, cor do cabelo, tipo sanguíneo, tá ligado? Tudo registrado aqui. Porque o DNA, ele é uma fita bem longa. Só que como ele é muito longo, ele não cabe dentro da célula. Então, ele se enrola e forma o cromossomo. Entendeste? E depois duplica e assim sucessivamente. Eu tinha lembrado desse nome, eu falei, gente, Que é isso? Eu não tava lembrando de onde Olha era. só, às vezes dá uns trem desses na cabeça mesmo. Pronto, meu povo, todo mundo copiados. Fim de papo. Tudo no grupo de vocês. O que o Val tá ali de olho na nossa aula? O que está acontecendo, será? Tá, né? Por quê? Eu não sei, a gente dá confuso, porque a Mariana, Pessoal, bora lá. Hoje a gente vai fazer o fechamento do grupo dos répteis com as características básicas de todo mundo. Então, os sistemas, os aspectos distintivos, só para a gente entender, né, quem a gente está falando. Vocês viram que ontem a gente falou dos aspectos. Classificação, né? Então, eu sou um testudíneo, sou um lacertílio, posso ser um lagarto, posso ser uma serpente e ainda, né, posso ser um crocodiliano ou um não crocodiliano. Muito bem. Hoje a gente tem que entender os sistemas que vão compor o grupo dos répteis. Presta atenção. Então, a gente tem sistema digestivo, respiratório, circulatório e excretor. São os sistemas básicos de todos os animais. No sistema digestivo, esses animais vão apresentar um sistema que a gente chama de sistema digestivo completo. O que significa ele ser completo mesmo? Ânus e boca. Muito bem. Boca e ânus. E esses animais, eles acabam tendo uma característica bem particular, que é a dieta alimentar. Grande parte dos répteis são carnívoros, certo? Só que, gente, é engraçado, porque aqui no hábito da carnivoria dos répteis, a gente pode puxar uma discussão para ecologia. Olha só. Vocês já viram aquelas imagens do jacaré com a boca aberta e um passarinho dentro da boca do jacaré? Tá limpando o dente dele. E por que ele se arrisca tanto assim? Já que o jacaré é um puta carnívoro. Não é mutualismo, não. Uma troca de favores. Só que não é uma troca de favores vital para ser mutualismo. É uma troca de favores, que quando a gente troca tá tudo bem, mas quando a gente não troca, tudo bem. Essa troca de favores é chamada de protocooperação. Se ele come o pássaro, ele perde o benefício que é a limpeza do dente. E aí os animais acabam achando, né, que o jacaré ou o crocodilo vai se alimentar e não vem mais limpar o dente. Então, assim, o jacaré não se alimenta dele porque o benefício que ele tem com a limpeza na boca é muito maior, certo? Gente, jacaré tem bracinho pequeno, né? Bracinho de Tiranossauro Rex, pequenininho. Como que ele vai limpar aquela boca, aquela mucosa oral, sendo que ele é um animal tão carnívoro? Às vezes, a gente come alguma coisa que fica entre os dentes. Não dá uma sensação que parece que tem um elefante na sua boca? Você fala, cara, parece que tem um trem desse tamanho dentro da boca, você vai ver, é um fiapinho de carne. Imagina um animal daqueles que tem uma dieta carnívora, praticamente 100%. Então, aquele benefício pela alimentação, né, na boca do animal é muito benéfico para ele. Ele pode comer igual o Thales falou? Claro que pode, mas se ele come, ele perde um benefício, certo? Tudo bem? Pois bem. Mas então não vai comer mais nada além disso? Gente, ele pode comer outras coisas, né? Mas a dieta primordial é uma dieta carnívora. Bom, respiração. Como são animais que deram certo no ambiente terrestre, eu tenho uma respiração que funciona, que é o pulmão.
Só que vejam o seguinte, as tartarugas não têm um hábito aquático, e a gente tem tartaruga que é exclusivamente marinha, que fica ali horas submersa. Como que ela vai conseguir regular essa oxigenação de forma perfeita sem que ela, né, tenha algum tipo de deficiência ou comprometimento fisiológico? Por quê? No caso das tartarugas, a gente tem uma respiração que a gente chama de acessória. Essa respiração acessória, ela vai acontecer pela cloaca. Nossa, então a tartaruga respira pela bunda? Não é que ela respira pela bunda. Ela respira pelo pulmão. Só que ali na região da cloaca, que é a porção final do seu corpo, ela tem células que vão ser responsáveis pelo sequestro desse oxigênio e fim de papo. Então, é uma respiração acessória, caso haja necessidade. É tipo o peixe com bexiga natatória. Ele respira pelas brancas, mas se houver a necessidade, ele respira pela bexiga natatória. Muito bem. Hã? Ela respira pelo pulmão, Thales. Entendeste? Sistema circulatório, pessoal, circulação dupla. Por que ela é uma circulação dupla? Porque passa 2 vezes pelo coração. Vai para o pulmão e depois vai para o coração. Circulação fechada, porque circula somente dentro dos vasos. E uma circulação chamada de incompleta, certo? Ou seja, acontece a mistura dos gases. Hã? É porque são 3 classificações. A primeira é se ela é simples ou dupla. A segunda, se ela é aberta ou fechada. E a terceira, se ela é completa ou incompleta. Nesse caso, é uma circulação incompleta. A simples é a circulação dos peixes. O sangue ele vai passar só uma vez dentro do coração. A dupla é aquela que o sangue chega pelo lado direito e vai para o pulmão, depois ele volta para o lado esquerdo para ele sair pelo coração. Então, ela circula 2 vezes dentro do coração. A gente fala que daí, essa circulação dupla, ela é subdividida em circulação pulmonar e sistêmica. Certo? Tudo bem? Sim. E no caso dela ser uma circulação incompleta, porque acontece a mistura dos gases, beleza? No caso do sistema excretor, a gente tem um tipo de rim que é chamado de metanefro, e a excreta desses animais é uma excreta que é o ácido úrico. Lembra? Qual que é a vantagem desse tipo de excreta? Ela é insolúvel. Se ela é insolúvel, isso aqui representa uma economia de água para o animal. Corrobora com a impermeabilização da pele. Não adianta nada ele ter uma pele impermeável e liberar uma excreta que perde muita água, certo? Então, isso aqui é muito bom no quesito evolutivo. Ok. Quando a gente trabalha com sistema circulatório de répteis, é comum que vocês estudem 2 grupos. Um grupo que é chamado de não crocodiliano e um grupo que é chamado de crocodiliano. Quem é crocodiliano? O jacaré, o crocodilo e o gavial. Acabou. O resto é não crocodiliano. O coração muda. No caso dos não crocodilianos, a gente tem um coração que é tricavitário. Ou seja, ele tem somente 2 átrios e um ventrículo. No coração dos crocodilianos, ele é um coração tetracavitário. Se ele é um coração tetracavitário, ele já começa a ser muito mais desenvolvido que o coração dos não crocodilianos, porque o ventrículo, ele está ali muito mais expressivo, garantindo força e robustez para esse coração. Então, eu posso sim falar que, por exemplo, o jacaré é mais evoluído que a jararaca ou que a cobra naja? Posso ou não? Posso, porque olha o coração dele, tem 4 cavidades. Se o coração dele tem 4 cavidades, significa que sim. Ah, mas professora, naja mortal. É problema dela, ela tem um veneno, né? O jacaré tem um coração que facilita ele sobreviver em condições adversas, ele tem mais força. Então, não é porque o animal é venenoso que isso vai trazer um poderio para ele, né? Isso não tem relação. Pois bem, notem, pessoal, que essa mistura de gases aqui, ela configura a característica mais expressiva do bicho, que eles são animais de sangue
frio. Se eles são animais de sangue frio, significam que eles são animais ectotérmicos. Ou seja, eles regulam a sua temperatura ou não? Não. Se ele não regula a sua temperatura, qualquer variação ambiental altera a temperatura corpórea do animal. Por exemplo, 2 horas da tarde a gente vai achar uma serpente andando na rua, alegre, contente, faceira? Qual que é o horário que as lagartixas aparecem em casa? De noite. Por que de noite, sendo que ela tem o dia inteiro para aparecer? Mais fresco, né? Menos, né, quente, as paredes. Então, o animal ele acaba optando por momentos onde você não tem extremos de temperatura. Quando está muito frio, aquele inverno brabo aqui em Campo Grande, a gente encontra lagartixa em casa? Nem sonhando, as coitadas estão todas escondidas no teto para tentar ainda manter um pouquinho da sua temperatura corpórea, certo? Beleza? No aspecto nervoso, pessoal, são animais que têm tanto o encéfalo quanto o cerebelo desenvolvido. Lembrem que função cerebelar está associada ao equilíbrio. Gente, o jacaré derruba uma presa só com uma rabada. Olha o senso de equilíbrio que esse tem. Uma lagartixa consegue ficar aprisionada aqui no teto, certo? Uma serpente consegue se enrolar para dar um bote de cerca de 30% da sua superfície corpórea. Olha só. Ou seja, esse equilíbrio está atribuído ao desenvolvimento sensorial e desenvolvimento nervoso, ok? Além disso, esses animais, eles têm sentidos. Eles escutam bem, eles têm uma visão diferenciada. Alguns répteis têm visão noturna, certo? Então, existem aspectos que são, né, perceptíveis. Podem apresentar quimio-receptor, podem apresentar termorreceptor. Quimio-receptor é o que faz o animal perceber, por exemplo, que tem uma presa ali perto. Ele percebe odores. Hã? A língua é termorreceptor. Ela capta calor, por isso que ela fica com a linguinha para fora, né? E às vezes alguns animais têm percepção de odor. O odor, ele é percebido por um quimio-receptor, ou seja, um componente químico que vai ser detectado por aquela terminação nervosa, certo? Beleza? E no quesito reprodução, gente, para fechar a evolução top do animal, fecundação interna, qual que é a vantagem disso aqui? Maior proteção, o que mais? Mais chance de sobreviver. Não tem a ver com troca de gameta, porque a troca de gameta pode acontecer fora do corpo. Tem a ver com a sobrevivência. Você garante que você terá a fecundação do zigoto e formação do mesmo, certo? São, no geral, animais ovíparos, ou seja, animal que bota ovo. Oi. Os receptores, Caio, que existem no nosso corpo, eles são conjuntos de células nervosas, certo? Eles podem ser receptores de tato, por exemplo, eu encosto nele, ele sabe que ele foi tocado, certo? Quando a gente coloca alguma coisa gostosa na nossa boca, a gente sente doce, salgado, azedo, amargo, por conta das papilas gustativas que existem na nossa boca. Mas a gente tem odores que são percebidos pelo nosso olfato. Por quê? Esses receptores, eles vão reconhecer moléculas. E essas moléculas vão expressar as nossas sensações. Nossa, um perfume doce, um perfume que dá vontade de vomitar. Algumas pessoas não conseguem sentir perfumes muito adocicados, porque tem enjoo, náusea. Você ativou um quimio-receptor. Você consegue reconhecer aquilo ali. Por exemplo, quando as pessoas se especializam, né, na degustação de vinho, você vai perceber que aquele vinho ele é frutado, que ele é cítrico, que ele é amadeirado por conta dos quimio-receptores. O termorreceptor é temperatura. Eu vou colocar a minha mão numa superfície quente e vou tirar, porque eu ativei um termorreceptor. Como? Sim. Químio está relacionado ao olfato e paladar, certo? Porque tem que ser reconhecido e processado neuronalmente. Entendido? Fala, Thales.
Como? Quem faz degustação de vinho ganha bem, os sommeliers são super, né, bonificados. Só que assim, você tem que ter vários cursos, não é muito barato você fazer uma especialização, né, em sommelier. Por quê? São anos de experiência, né? Então você tem que adquirir um paladar para todos os vinhos. Isso faz com que você tenha que gastar também com as degustações, né? Então assim, é uma profissão, não, sommelier, geralmente degustação de vinho, né? São destilados, mas aromatizados. O uísque, ele não entra tanto na palatabilidade por conta do teor alcoólico, né? Mas pode ser também apreciado, né, por bons sommeliers, certo? É uma profissão que dá dinheiro, mas é uma profissão que tem um alto custo de investimento, né? Por exemplo, você tem que ir para fora do Brasil para ter certificado, é complexo, né? Enfim. Aí, pessoal, essa fecundação interna, né, ela corrobora, então, com o aparecimento do ovo. Dentro desse ovo, eu vou ter as estruturas que a gente vai chamar de anexos. Esses anexos vão garantir a sobrevivência do embrião, certo? E algumas espécies são ainda ovovivíparas. O que é isso? Ela continua botando ovo. Só que esse ovo, ele fica guardado dentro do corpo do animal, certo? Então, assim, ela protege os ovos, mas dentro da sua estrutura corpórea, certo? E alguns se desenvolvem ainda por partenogênese. O que é esse desenvolvimento por partenogênese? Sem que aconteça fecundação. Certo? Aí a célula, ou, né, geralmente o óvulo, se desenvolve sozinha. Aí você acaba tendo ploidia celular diferenciada, né? Porque não tem fecundação. Isso acontece muito em planta, né? Planta para formação de frutos, certo? Mas nos animais também pode acontecer essa partenogênese. Beleza? Game over. Semana que vem, na quarta-feira, aves. Quinta-feira, mamíferos. E aí a gente começa a nossa famigerada genética evolutiva. Beleza? Gente de casa, beijo para vocês. Se cuidem. Juízo, bom fim de semana. Tchau, tchau. Deixa eu mandar uma foto aqui para a galera. Pode ir. Vai, vou falar. Bom dia. Turma, duas coisas que eu quero falar com vocês aqui, tá? Uma, hoje o Pedro recolheu acho que uns 15 celulares, ou 10, sei lá, recolheu um grande celular já no início da aula. Ele cometeu uma falha grande. Ele não levou esses alunos para que eu fizesse registros, recolhesse o celular e entregasse só no final do tempo.
do sexto tema. Porque eu fazendo o registro, na reincidência, ou seja, entrou de novo no celular, aí o celular será entregue para o responsável. Aí eu sempre do responsável de retirar. Tem uma vez que o responsável ficou uma semana para vir retirar. Ficou chateado com o moleque e demorou para buscar o celular. Segunda coisa, ainda não foi liberado a máscara. Então eu peço a vocês que continuem usando a máscara dentro de sala de aula. Certo? Eu já tenho alunos que o Pedro já me relatou que insiste em não usar a máscara, então tem aluno que eu chamo a atenção com frequência e não vou mais chamar a atenção. Vou fazer registros de ocorrências verbais. Uma segunda ocorrência já é comunicada juntamente com os pais. Certo? Então eu quero evitar esse transtorno. E terceiro item, esse é para os meninos principalmente, nós vamos ter um torneio interclasse. Está autorizada a quadra, só preciso que vocês montem a equipe e pega a fichinha de inscrição se vocês forem participar. Não sei se vocês vão participar, porque falar, agora que eu abri lá a inscrição, não estão manifestando. Eu tenho um grupo do cursinho, até agora tem 4 equipes, eu faço um torneio com 4 equipes. Sem problema algum. Só avisando, se vocês forem participar, providenciar a equipe de vocês para a gente organizar tabelas. Tá? Até então, tem 4 equipes confirmadas. Beleza? Essa inscrição vocês podem entregar para mim até na segunda-feira. Durante a semana eu mando tabela e solto para vocês. Eu vou fazer para vocês, vai fazer fora do colégio, queria o curso da quadra. Eu consegui a quadra por 2 sábados, da 1h30 às 5 da tarde. Dá para fazer o torneio tranquilo. Se tiver 4 equipes, eu não preciso de 2 sábados. Se tiver 8 equipes, eu preciso de 2 sábados. Certo? Aí, nós vamos ter a arbitragem. O árbitro ele é federado e a premiação o colégio vai patrocinar. Com medalha, troféu do artilheiro, troféu do goleiro, prêmio vazado e troféu de campeão. Se as meninas resolverem montar a equipe também, eu vou abrir, certo? Mas tem que ter a equipe das meninas. Pelo menos 2. Outra coisa, em relação ao torneio. Segundo ano, se você, se a sua sala não deu time, você pode juntar com o outro segundo ano e montar a equipe, juntar os meninos, tá? Igual o primeiro ano pode juntar, certo? Porque às vezes você monta uma equipe, igual está acontecendo, alguns anos ficam de fora da equipe, então ele pode entrar na outra equipe do outro segundo ano, ou até juntar com os primeiros anos que não formaram equipe, formar uma equipe, desde que seja aluno do colégio preferencial, certo? Não pode ser aluno de fora, tá bom? Beleza? Então vocês têm até segunda, quiser retirar a fichinha para preenchendo, depois me procure, tá bom? E o time do professor já está pronto também, tem time do professor, cursinho e 2 times do militar pronto. 4 times. Quem vai ser a chave do segundo lá, pessoal? Já fizeram a chave, já? Como eu não tenho as equipes inscritas ainda, Mas eu preciso das equipes inscritas. do jeito que você falou que é 10, professor, Eu tenho 4 equipes. Aí vai ser. Aí se aquele aluno que está sem jogar aqui quer jogar em outra equipe, também ele pode juntar outra equipe para formar, certo? Tranquilo? Pode juntar com o primeiro ano, pode juntar com o segundo, até com o terceiro pode juntar. Tá? Beleza, então é isso. Galera, vamos respeitar as normas do colégio. Outra coisa, vamos respeitar a aula do professor. Eu tenho professor, até falei para o professor, tome providência, professor. Caminha lá para o Valdivino, o Valdivino vai ter uma conversinha com esses alunos. De conversas excessivas, alguns professores reclamaram, são todos, durante a explicação do professor. Eu até tolero a conversa quando o professor está de costas para escrever no quadro, desde que não seja exagerado. Aí o professor não está dando aula, mas a partir do momento que ele começa a falar aqui, é o momento que vocês têm que fazer silêncio. Não quer prestar atenção na aula, é um problema seu, mas respeitar os colegas que estão tentando entender o que você está falando, aí se você infringir essa regra, já é um problema da escola, do professor, enfim. E aí se o problema deixa de ser seu, passa a ser um problema meu, eu vou tomar minhas providências. Agora, o professor está explicando, não quer acompanhar, depois não vem chorar que não está conseguindo entender. E geralmente a culpa é do professor que não explica direito, quando o resultado não sai. Isso eu estou acostumado já. O professor não explica direito, não entende a explicação, você vai ver o aluno não prestou atenção na explicação. Não vai entender mesmo. Então, eu estou pedindo para vocês, questão de consciência, para a gente não ter que fazer registro, chamar aluno, para estar dando advertência. Eu evito o máximo, por isso que eu falo muito com vocês.
Vocês observar quantas as vezes eu chamei aluno para fazer advertência. Eu penso que a gente pode fazer através de consciência, data para medição. Então, ó, não vou mais falar em relação de comportamento. Eu estou falando desde que começou o presencial. Eu vou fazer igual eu comecei a fazer ontem. O aluno está dormindo, eu não vou mais chamar para lavar o rosto, tá? Porque não pode dormir. Eu entrei na sala do terceiro, tirei 4 alunos, fiz um registro de advertência, já está ciente, se tiver mais uma, vai ser com os pais. E aqui também eu parei de falar. E vocês já estão cientes disso. Então, em relação ao comportamento, vamos respeitá-lo, o professor. Vamos respeitá-lo, o professor. O professor está falando, é silêncio. Só vai falar para perguntar ao professor alguma dúvida que você tem. Não é para ficar falando com o coleguinha do lado, igual alguns professores estão relatando. Eu falei, professor, encaminhe o nome do aluno, se ele tirar, se você não quiser tirar. Mas encaminhe o nome que eu vou chamar no individual. E aí, a segunda vez que eu chamar individual, então não é mais eu e o aluno. Eu e o aluno sou responsável. A primeira vez é eu e o aluno. Eu acredito que se a gente tiver uma conversa franca, vamos entrar no entendimento, onde você vai respeitar o espaço da sala de aula e colaborar com todos, inclusive o professor. Dormir numa aula é um desrespeito total ao trabalho do mestre. Então, se você está com sono, pede para lavar o rosto. Mas fique acompanhando a aula. Tá? Em alguns casos, se for muita reincidente, a gente vai pedir para o pai buscar aqui na escola. Vem buscar seu filho, porque ele não está com comportamento adequado para assistir a aula no presencial. Tá bom? Eu estou comunicando para vocês não falar que são feitas surpresas depois. Obrigado. Chato essa parte, mas é o que eu tenho que fazer. Infelizmente. Tá muito bom. Tá aberto. Ah, eu sei que você vai agarrar. Só do lugar ali, que é assim. Polímeros, as macromoléculas. Onde é que nós colocamos o pendrive aqui? Oi? Está aqui um exemplo de uma matéria de hoje. Polímeros. Sabe, a gente coloca aqui em cima, né? Vou precisar disso. Aqui tem aquele sistema de platinho também. E lá na outra tem um sistema. Fazer uma reta no equilíbrio. Sabe? Você pode já deixa um pouco assim. Olá. Alguém foi pegar um negócio? Controle? Alguém sabe colocar duas telas aqui? Quero o modo de apresentador também. Tá mais fácil. Oxe, caralho. Aqui? Você viu? O bagulho tava mexendo só. Eu mexi aqui, eu aqui. Não é isso que ele quer fazer, bro. Cadê esse? Aí.
Ele quer que saia daqui, ó. Quer espelhar as duas telas. Aí você quer só apresentar lá e você tem o A controle apresentação daqui. aqui e o controle aqui, só para ver. Beleza. Aí é só abrir aqui e passar pra lá. E aparece o pessoal de casa normalmente? Não, aí tem que apresentar também. Ou se eles olharem para a tela também dá, né? Não. Melhor. Melhor. Mais aumentar o USB aqui. Ver se vai funcionar. Só fechar isso aqui. Cadê o mouse? Cadê o modo de apresentador? Vou buscar ele aqui agora. Apareceu. Obrigado, Bruno. Pode? Tudo ligado aqui? Tá? Oi? Pode. Pessoal de casa tá ouvindo e vendo, né? Que é importante. Ninguém reclamou, ninguém falou nada. Tá valendo, né? O que pode ser pior ainda. Sei por que o passador de slides não está funcionando aqui. Tem que descer do mesmo jeito. Bom, assunto da aula de hoje. Vamos lá, pessoal. Já perdemos algum tempo. Vocês estavam tomando o que tomando? Não. Estão recebendo novas comunicações, não é verdade? Aprontaram alguma? Era bronca ou não? Não fizeram nada, não? Entendi. Seguinte. Vamos ao segundo capítulo da nossa apostila, ao estudo dos chamados polímeros. Alguém sabe me dizer o que vem a ser um polímero? Já ouviu falar o termo polímero? O que são polímeros? O que não passa, ninguém está entendendo. O que são polímeros? Isso aqui vai ser um problema, né? Nosso assistente de direção. Muito obrigado. Nosso assunto, polímeros sintéticos, e a gente vai tentar, de uma maneira mais suave, já que o assunto é essencialmente teórico, certo? Mas mesmo assim, envolvendo conceitos da química orgânica, o que são polímeros, certo? Pode passar o próximo, meu assistente aí, especial. Olha lá, ó, o cara vem com essa definição aqui. Polímeros são macromoléculas. Aí para. O que são macromoléculas? O que se entende por macromoléculas? São moléculas gigantescas. Uma pergunta. Qual a fórmula da molécula da água? Tudo certo? Qual a fórmula do metano? Qual a fórmula do dióxido de carbono? Qual a fórmula do dióxido de carbono? Vou mudar o nome. Qual a fórmula do gás carbônico? Já falaram aí. Certo? Pergunta de interesse científico. Tem algum composto orgânico no quadro? Tem. 2, 3, 1, nenhum? É orgânico? Não, gente. Não tem carbono. É orgânico? Ó, tem carbono. Ah, então também é orgânico, tem carbono, certo? O único composto orgânico no quadro é esse. Isso aqui tem carbono, mas não é estudado na química orgânica. Isso aqui é um óxido com carbono da química inorgânica. Compostos à base de carbono que são estudados na química orgânica
devem estar restritos às funções da química orgânica. Só para lembrar algumas, hidrocarboneto, álcool, fenol, enol, ácido carboxílico, etc., coisa e tal, certo? Isso é um óxido, é um dióxido de carbono. Tem carbono, mas não é orgânico. Mas por que dos 3 exemplos? Aqui nós temos 3 exemplos moleculares, 3 exemplos de moléculas, não é verdade? Essas moléculas podem ser chamadas de macromoléculas? Não, porque elas são moléculas diminutas, são moléculas pequenas. Por favor, meu assistente. Isso é uma macromolécula? Não. Se a gente for comparar, é uma molécula pequena também, não é? Depois eu explico o N, pode prosseguir? Mas se eu pegar essa molécula aqui e submetê-la a pressões e temperaturas absurdas, e quando eu digo absurda, é que a coisa é absurda mesmo, né? Temperatura mais 200 graus Celsius, pressão atmosférica também dessa ordem aí, você consegue literalmente quebrar a ligação dupla, não é isso que está acontecendo? Abro a valência dos 2 carbonos, e agora eu tenho esse grupamento aqui, ó, CH2 simples CH2, que vai se ligar novamente a ele várias vezes, tanto de um lado quanto do outro. Daí a explicaçãozinha desse N aqui. O que era isso daqui, depois de ser submetido a uma pressão e temperatura extrema, transformou-se nisso daqui. O que aconteceu em termos de estrutura química, que é o que a gente sabe? A ligação dupla quebrou, não quebrou? Ah lá, não existe mais. Bom, se quebrou, significa que abriu para o carbono fazer mais ligações, porque o primeiro postulado da química orgânica me diz que o carbono é tetravalente, ou seja, sempre tem que fazer 4 ligações. Uma vez que a estrutura foi aberta, abriu valência para esse cara, abriu valência para esse cara. Como eu só tinha moléculas desse tipo para reagir e todas elas perderam a ligação dupla, significa que aqui desse lado vai se ligar novamente um outro grupo CH2, CH2. E a coisa continua. Aqui desse lado, olha lá, pontinho, 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 a mesma coisa, grupamento CH2, CH2, CH2 e a vida continua. O que era uma molécula pequena transformou-se em uma macromolécula, certo? Então, polímeros são moléculas gigantescas, obtidas através de uma molécula simples, que foi submetida a pressões e temperaturas absurdas e transformou-se naquilo ali. Perguntas? Vamos lá. Entendeu o que é uma macromolécula? Isso é uma macromolécula? Não. Isso é uma macromolécula? Não. Como é o nome dessa substância para falar nisso? O nome dela? Eteno. 2 carbonos et, parte do meio an, final para hidrocarboneto O. Esse é o eteno, certo? Como é o nome usual do eteno? Etileno. Vai ser importante, daqui a pouco ele vai voltar. O eteno ou etileno é uma molécula simples, é uma micromolécula. Mas, se for submetida a um tipo especial de condições do meio, é uma reação química. Eu vou quebrar essa ligação aqui do meio. Quebrou, não quebrou? E agora, os 2 carbonos vão ter que se ligar a outras coisas. Vão se ligar a quem? A moléculas iguais a essa daqui. Indefinidamente para um lado, indefinidamente para o outro. Tanto é que quando o cara coloca o número N aqui, é que ele não sabe te dimensionar qual é o tamanho aproximado desta macromolécula. Porque ela passou a ser uma molécula gigantesca. Ficou mais claro? Só o entendimento do que é uma macromolécula? Não, que você não tem mais hidrogênio para reagir. No meio você só tinha eteno. Então, se a ligação dupla for embora, cada molécula de eteno só pode se ligar a uma outra molécula de eteno. E assim sucessivamente. Porque todas elas perderam a ligação dupla. Fica o quê? Fica. Está vendo o N aqui? A gente não sabe quanto é. Uma hora vai acabar, com certeza, certo? Isso é um polímero. E os polímeros, calma que é só o começo da história, tá, pessoal? Estão tão identificados na nossa vida que vocês agora estão fazendo uso de vários polímeros. Na caneta que vocês estão segurando, isso é plástico. Na carteira que vocês estão sentados, esse estofado, certo? Em casa já viram aquelas frigideiras que vêm com um maravilhoso teflon anti-aderente, não é isso? Já fez até a propaganda da marca, não é verdade? Mas com o passar do tempo, ela fica daquele jeito bonitinho? Primeiro, para você usar uma panela daquela, uma frigideira daquela, você não pode usar garfo metálico. Se você utilizar a estrutura metálica, você vai cortar o teflon. Porque já é antiaderente, né? O teflon é um polímero, que é uma macromolécula, certo? Aí o cara pede, quando você vai fazer a compra, para você comprar também uma espátula de silicone, que é um outro polímero, para você justamente não arranhar aquela panela, aquela frigideira. Por quê?
Garanto que muitos de nós chegarmos em casa hoje e perguntar: mãe, deixa eu ver a frigideira de teflon que você tem. Será que ela vai estar lisinha como o dia que você comprou e a viu pela primeira vez? Não. Se você observar, ela vai estar com micro ranhuras. Em algumas situações, certo? Até me incluo nessa, que eu estava verificando, achei uma lá em casa. Totalmente arranhada, já está aparecendo a parte metálica lá, certo? Ou seja, aquele teflon, que é um polímero, que é uma macromolécula, que estava ali, passou para o alimento que você fritou ali dentro, certo? E você pegou esse alimento e comeu. Onde é que está esse teflon agora? Em vocês. E não sai. Na verdade, tudo sai com o tempo, certo? Só que, o que vem escrito quando você compra esse tipo? Pode ser uma frigideira, pode ser uma leiteira, certo? A base de teflon. Não arranhar. Aí vem escrito o que é o teflon, a marca dele, registro mundial, tem uma sigla para teflon, certo? E diz o quanto ele pode ser prejudicial se ingerido pelo ser humano. Mas calma, antes que a gente entre em desespero, para a gente sofrer uma intoxicação seríssima à base de teflon, seria comer várias panelas daquela, certo? Mas não é bom você pegar uma panela com muito tempo de uso e verificar que ela já está toda arranhada, porque fez o primeiro cortezinho ali, já está liberando micropartículas de teflon. Não viram recentemente as reportagens mostrando que nós estamos ingerindo cada vez mais micropartículas de plástico? Elas estão inundando os oceanos, olha lá, que é o trato digestivo, né? Onde é que isso aqui vai depois que entra pela boca ou até pela sua respiração? Cai aqui, não cai? Processo metabólico nosso aqui se encarrega pelo resto. Vai literalmente para onde? Para onde ele achar fraqueza dentro do seu corpo, certo? Não é para alarmar ninguém, mas alguns casos de novos tipos de cânceres talvez estejam ligados ao nosso consumo de plástico exagerado, principalmente nessa parte do nosso trato digestivo aqui, ok? A frase é velha, mas vale até hoje, né? O ser humano é aquilo que ele come, certo? E a gente sabe que a nossa dieta, às vezes, a gente enfia o pé na jaca, não é verdade? Pois não, doutor? Me falaram da mesma coisa, não sei se é o mesmo, né? Você lembra do nome do ator que faz o... Lá me falaram, pelo que você falou da história, é parecido, que processou a empresa sobre teflon, uma coisa assim, não é isso? Então. Ó, gente, não vamos longe. Se vocês pegarem, hoje vai ser difícil encontrar em Campo Grande, mas alguns anos atrás, talvez uma década atrás, né? Máximo 15 anos atrás, vocês iam encontrar, e ainda encontram se vocês pesquisarem, algumas casas de Campo Grande que tem aquelas caixas d'água meia cinza, já viram? Aquilo é amianto, aquilo não pode, aquilo dá câncer. Mas o que é que a fábrica, né, fazia no Brasil? Só fabricava aquele tipo de estrutura. Para nós, consumidores finais, sermos contaminados por amianto, teria que ver uma tragédia ambiental. Quebrar aquela caixa d'água e você passar a comer partícula de amianto até respirar, certo? É muito difícil acontecer. Mas a moçada que trabalhava na fábrica da amianto, não vou lembrar o nome agora, está sendo processado da empresa. Esses trabalhadores, hoje, têm uma doença extremamente letal e de morte lenta. Ela endurece o seu pulmão. Com o tempo, parece que o seu pulmão vai virando concreto. Bom, se o seu pulmão vai virando concreto, entre aspas, está endurecendo o seu pulmão. Tipo uma fibrose extremamente complicada. Não tem cura. E essas pessoas vão a óbito um dia por falta de ar. Olha a complicação da coisa. Tem tratamento? Não. Só tem tratamento paliativo. Evitar o menor tipo de dor, porque elas vão a óbito pelo endurecimento do pulmão. Por quê? Porque elas trabalhavam diretamente fabricando as caixas de amianto e respirando aquele material. Estava tudo indo para dentro da gente, certo? Se ele perguntar, eu volto a você que levantou primeiro. Oi? Mesma coisa aqui? Não sei, cara. Agora me fugiu essa informação. Mas não, nada que uma pesquisa a gente consiga saber. Quem assiste aquelas séries americanas de construção de casa, né? Vende-se não sei o quê, que os caras vão lá e reformam a casa. Tem nas séries, nas TVs pagas. Geralmente, quando os caras chegam, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, né, o empreiteiro chega e fala, olha, vem cá, tem que parar a obra. Por quê? Olha o que eu descobri. O chão é forrado de amianto, o encanamento é de amianto, né? Lá a legislação é ferrada, não pode ter amianto.
Você paga uma multa ferrada por ter feito de amianto e vai ter que pagar para retirar todo o amianto que tem ali, chamar uma empresa especializada para a sua construção, para tudo. Retirar qualquer resquício de amianto para você poder voltar a construir. E era uma coisa muito utilizada no mundo inteiro. Radioatividade era vendida em pó para as moças passarem no rosto. Radioatividade, partículas radioativas. Até que se conseguiu perceber muitas mulheres sendo internadas. Estou falando do começo do século, tá? 1900, lá vai bolinha, do século que passou, não desse século, século passado. Com tumores faciais em outras partes do corpo. De onde estava vindo isso? Colocava-se partículas radioativas em material de maquiagem. Hoje não se faz mais. Oi? Porque a radioatividade, quando foi descoberta, né, era algo maravilhoso. Se apagava a luz, aquilo brilhava no escuro, certo? Então, é algo fascinante. Mas não se sabia dos efeitos nocivos ao organismo. A própria, aliás, se tudo tiver combinado certo com o Valdivino, nós teremos uma aula só sobre radioatividade para o passe, ok? Não tem nada a ver com química orgânica, é quando acabar a apostila, nas vésperas do passe, teremos uma aula sobre radioatividade, que é assunto do segundo ano no passe da UFMS, ok? Lá vocês vão ficar conhecendo que o maior expoente da área de radioatividade, Madame Curie, né, Marie Curie, uma das maiores cientistas da história, morreu em decorrência dos efeitos nocivos da radioatividade, porque ela não sabia. Ela começou a pesquisar, tudo que a gente vai aprender sobre radioatividade é baseado nos trabalhos dela. Essa mulher foi genial, ela não ganhou um prêmio Nobel, ela ganhou 2, certo? O Brasil não tem nenhum até hoje, só ela ganhou 2, e a filha ganhou mais um depois. Então, na família Curie tem 3 prêmios Nobel, certo? Mas voltando a ela. Ela trabalhava com radioatividade e não sabia. Trabalhava o dia inteiro. Olha como a coisa era complicada. À noite, para relaxar, ela gostava de voltar ao laboratório de química dela, de física, certo? Que era uma físico-química. Deixar a luz apagada e ficar olhando os frascos com material radioativo que brilham com a luz. E ela achava muito massa, que parecia que eles estavam flutuando no vazio, no espaço. Ou seja, ela recebendo mais uma carga de radioatividade. E muitos dos pioneiros morreram assim. Então, atenção. O que será que nós estamos utilizando hoje com química de novos materiais, que está aí fora para todo mundo consumir, que daqui a pouco alguém pode chegar e descobrir, opa, isso daqui faz mal. Aí já vai ser um pouco tarde, certo? Na minha época, quando lançaram aqueles fabulosos chicletes que vinham com líquido dentro, né, que você mastigava e explodia, né? Não tinha, aquilo não existia. Foi revolução quando saiu. Saiu a lenda. O líquido que tinha ali dentro dá câncer. Vixe, era um amigo ligando para o outro. Minha mãe não deixa mais comprar esse negócio, porque não tem nada a ver. Se a gente parar para analisar friamente, aquilo é um polímero. E a gente vai ver daqui a pouco aqui. É uma borracha. Podemos prosseguir? Mais alguma pergunta? Para nada. Nada. Nada que envolva o ser humano não pode mais. É um material que está literalmente isolado. Na próprio combustível, antigamente você colocava um antidetonante chamado chumbo tetraetila, que melhorava as condições de explosão do motor no carro, né, para pegar. E tinha chumbo, e aquilo saía pelo escapamento. Toda uma geração de pessoas no passado tem chumbo no sangue até hoje. E o chumbo causa uma doença, que vocês já estudaram em biologia, não estudaram? Os canos dos romanos eram feitos de chumbos. Chumbo, material, chumbo, tabela periódica, né? PB, está ali ele, acabei de localizar, certo? Chumbo, aquele elemento químico ali, certo? Isso se fazia, colocava nos carros. Mas não vai afetar ninguém, vai para o motor, só que sai pelo escapamento. A atmosfera ficou contaminada por chumbo. Descobriu-se depois. Hoje, né, a famada química verde, aliás, é bom começar a ler as coisas, principalmente vocês, que ano que vem é o que mesmo? Terceiro, só para lembrar. Que tem vestibular, certo? O prêmio Nobel desse ano é uma questão perfeita para vestibular em química orgânica ano que vem. Só estou dando a dica, tá? Perfeita. Que o cara envolve isomeria, que a gente estudou, trata de química verde, que é como a química pode produzir um mundo melhor, livre de contaminantes. A ideia do cara é sensacional, ele pode aliar o conceito e fazer uma pergunta sobre química orgânica. Mas ano que vem só para lembrar mesmo, terceiro ano, né? Quando começar a química orgânica, vocês reparam, tá? Sim. Radioativo ali, tá vendo o urânio? Tá aqui o urânio, certo? A partir dele, a moçada em branco ali, ó, tudo radioativo. Bomba atômica feita principalmente de urânio desse cara aqui, ó, plutônio. Antes dele, nós temos o glorioso Tecnesse, certo? É que não tem como, a minha parte de atirador profissional foi há muito tempo. Antigamente eu conseguia focar no cara e pum, dava o tiro e acabou. Agora não dá mais, certo? Mas, gente, tá vendo o hidrogênio ali? Até o hidrogênio, que é o elemento primordial mais simples e mais abundante, tem seu isótopo radioativo, que é o trítio.
Quando você toma um simples copo d'água, 0,0009 é feito de deutério. Traços, que a gente não sabe quantificar quanto é feito de trítio, que é o hidrogênio radioativo. Ou seja, você é radioatividade pura. Podemos prosseguir? Ó, nome do cara. Vocês me falaram. Eteno, mais conhecido como etileno. Daqui a pouco eu explico o que é isso aqui. Pode ir. Uma vez submetido a pressão e temperatura absurdas, o etileno se transformou num polímero. E ele passou a se chamar polietileno. Geralmente, os polímeros começam com o nome poli na frente, certo? Nem todos. Baquelite, por exemplo, não vem o nome poli na frente. Teflon, que é polímero, não vem com o nome poli na frente. Mas geralmente aparece. Apareceu a palavra poli antes de um nome que você já conhece, orgânico, parabéns, você está diante de um polímero. Pois não? Etileno, que é o nome usual do eteno. Etileno, certo? Pressão e temperatura absurda, transformem ele no polietileno. Era uma micromolécula, transformou-se numa macromolécula. Então, antes de explicar essa parte aqui, o que é um polímero? Se o cara te perguntar na sua prova. Polímeros são macromoléculas. O que são macromoléculas? São moléculas gigantescas. Uma maneira mais elegante de responder para o seu vestibular. Macromoléculas são moléculas de altíssimo peso molecular. Vou refazer a frase. De altíssima massa molar. Aí eu pergunto, qual que é a massa molar da água? Qual a unidade da massa molar? Unidade. Gramas por mol. Isso significa que, em 1 mol de água, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, você tem exatamente 18 gramas de água, certo? Qual a massa molar do eteno? Cada carbono pesa 12, cada hidrogênio pesa 1. Quanto dá? 28. 1 mol de eteno, 6 vezes 10 a 23 moléculas de eteno, ou seja, 600 sextilhões de moléculas de eteno, pesam 28 gramas por mol. Uma vez recombinadas pelo processo de polimerização, para fabricar um polímero, esse N aqui a gente não sabe. Geralmente, ó, o valor de N pode atingir esses valores aqui. De 2.000 a 100.000. Imagine a massa molar desse cara aqui. De 10.000 a 100.000 gramas por mol. Então, só para voltar no começo. O que são macromoléculas? São moléculas gigantescas. Ou seja, moléculas com alta massa molar. Essas substâncias não têm massa molar elevada. Essa substância não tem massa molar elevada. Ao ser transformada num polímero, passou a ter uma massa molar extremamente elevada. Na ordem de 10.000 a 100.000 gramas por mol. É uma molécula muito grande. Mas atenção para a frase. Todo polímero é uma macromolécula, mas nem toda macromolécula é exemplo de polímero. Para ser polímero, eu tenho que ter a menor unidade, que é chamada de monômero, repetida várias vezes. Aí ele passa a ser um polímero. Então, o que é um monômero? É a menor parte da unidade repetidora de um polímero. Isso daqui vai se repetir N vezes para qualquer um dos lados, atingindo uma altíssima massa molar. Perguntas? Pois não? Porque tem moléculas, são gigantescas, né? Cito uma que eu fugi o nome. Estava num congresso uma vez, o cara estava explicando sobre a substância que dá sustentação ao caule das plantas. Lignina, lembrei. Lignina, certo? Ele projetou a lignina num retroprojetor como esse daqui. Era enorme. Ele até brincou com a gente. Alguém consegue me dar o nome? Ninguém, né? É impossível dar o nome. Falou, nossa, professor, que grande. Ele falou, pois é. Só que aqui só está um pedaço dela. Se eu fosse projetar toda a estrutura da lignina, mais 2 andares para cima, mais 2 andares para baixo e mais alguns metros para cada lado. Ou seja, não cabia aqui. E já estava pequenininho, certo? A lignina é uma macromolécula, mas ela não é um polímero. Porque a lignina tem várias coisas diferentes. Cloro, carbono, hidrogênio, hidroxila, fenol, ácido carboxílico, tem muitos grupos funcionais. Olha como é que é um monômero, como é um polímero. É a mesma estrutura que se repete N vezes. Então, para ser polímero, além de ser uma macromolécula, tem que ter a mesma estrutura se repetindo várias vezes, certo? Por isso que a gente diz a frase, todo polímero é uma macromolécula, mas nem toda macromolécula, lembra da lignina, é exemplo de polímero. A lignina tem uma altíssima massa molar, mas não tem uma unidade que se repete N vezes. Para ser polímero tem que ter.
Eu pego aquilo e copio ela várias vezes. Pronto, virou polímero. Beleza? Pois não? Volta no anterior, fazendo um favor. Tem um meu assistente de direção de palco aqui, muito obrigado. Essa unidade aqui, o monômero dele, certo? Repetido várias vezes. Então, para ser polímero, tem que ter um monômero repetido várias vezes. Aí ele vira um polímero. Obrigado, doutor. Classificação dos polímeros. Pode apertar até o finalzinho. Vai indo. Mais um. Beleza. Classificação dos polímeros. Quanto à origem, podem ser naturais e podem ser artificiais. O nosso objeto de estudo desse capítulo está aqui, ó. Os polímeros sintéticos, os polímeros artificiais. Mas é bom saber que nós estamos também rodeados de polímeros que a própria natureza fabrica. Por exemplo, o seu fio de cabelo, certo? Acho que uma vez já demonstrei aqui para vocês, fazer desse lado. O que é o cabelo humano, por exemplo? Duas cadeias carbônicas gigantescas, unidas por pontes de enxofre, certo? Ligações de enxofre. Se elas são retinhas, você tem um cabelo liso. Se elas são tortinhas, você tem um cabelo encaracolado. Quem tem cabelo liso, quer encaracolar, dá para fazer. Quem tem cabelo encaracolado, dá para alisar, também dá para fazer. Mas como eu falei, esse processo aqui está no seu DNA. Uma vez que o cabelo volte a crescer, ele vai voltar a crescer do jeito que estava. Nem um alisamento japonês consegue, certo? Que já é característica sua, é do seu DNA. Bom, o cabelo, por exemplo, né? Os celulose, o amido, já comeram amido? Como é o nome comercial do amido aí fora? Maisena, né? Pois não, doutor? Fazer o que no cabelo? Fica sem gordura? Sinceramente, não sei a relação. Né? Porque para descolorir, você tem que tirar o folículo que dá a coloração dele, né? Porque nós temos os cabelos diferentes. Quando você vai perdendo esse folículo, ele fica branco, na verdade. Quando você vai descolorir o cabelo, geralmente ele fica laranja, amarelo. Se faz com água oxigenada ou outros princípios. Aí não sei se é realmente perda de gordura ali. Aí você tem que usar uma tinta especial platinada para fazer aquele processo ali. Você tem que realmente pintar o cabelo. Né? O processo de embranquecimento natural, que é realmente muito bonito, né? Sou muito fã, é platinado naturalmente, né? A coisa continua, não precisa utilizar do processo para pintar o cabelo, certo? Bom, é bom saber um exemplo de um polímero natural, embora esse assunto aqui volte lá em biomoléculas. Eu recomendo, grava, amido, celulose, certo? Fios de teia de aranha, está em estudo até hoje, material extremamente resistente, como é que ela consegue parar insetos em alto voo, tem uma relação que a física está fazendo para entender. São polímeros naturais. Aqui embaixo, o nosso objeto de estudo, os polímeros artificiais. Nem vou entrar em detalhe dos nomes, olha o Teflon aqui, porque eles vão aparecer direto nos próximos slides, por favor. Próxima classificação quanto ao comportamento mecânico. Pode soltar um, mais um, mais um, mais um, mais um e mais um e para aí. Beleza? Temos os plásticos, temos as fibras e temos os elastômeros. Como é que eu vou diferenciar um tipo de polímero do outro? Grava a informação. Plásticos é aquilo que pode ser moldado. Alguém tem uma garrafa de água mineral que está trazendo com água para a sala aí? Olha lá, levanta, senhorita. Levanta a mão assim, pode levantar. Essa daí. Esse aí, obrigado, é um polímero chamado de... Já ouviram falar? Polietileno terefelato. É um polímero, certo? Que vai na empresa, não tem essa forma que está aí na garrafa, é submetido a um processo de vapor extremamente alto, faz um estado gasoso, e molda-se o polímero. Tem essa fórmula aí. Já viram a forma da garrafa de refrigerante famoso? Vou dizer o nome, Coca-Cola. É diferente de todas as demais, certo? A fórmula da garrafa da Coca-Cola tem aquela silhueta, não tem? No começo, quando a Coca-Cola lançou na parte plástica, não tinha como fazer. Tem que ser retinho como está essa garrafa aí. Aí eles conseguiram adaptar e fazer aquela curva. E a moçada que vai fazer para a área de publicidade e propaganda, recomenda-se estudar por que a Coca-Cola tem aquela silhueta. Mas aí é para quem vai para a área, tá? Voltando para cá. Essa garrafa tipo PET é um tipo de plástico, porque os plásticos que podem ser moldados podem sofrer isso daqui, ó, extrusão.
Alguém consegue me ler em voz alta o que é extrusão? Passagens forçadas através de um orifício de uma porção De metal ou de plástico, para que adquira forma alongada e filamentosa. Então, lembrado do formato da garrafa PET que ela levantou ali, ou da garrafa de Coca-Cola? Sofreram um processo de extrusão. Pode ser moldado. Então, é um tipo de polímero que a gente chama de plástico. Pois não, doutor, você ia perguntar? Na verdade, essa garrafa que vocês estão usando aí, e eu faço o mesmo uso, tá? Na geladeira em casa tem várias delas, já estão algumas décadas lá em casa. Mentira, estão apenas alguns dias. É para ser usado uma única vez. Porque esse tipo de plástico aqui, ó, ele acidifica a água. A água entra aí dentro uma única vez, envasada pela indústria, melhor, seriam recipientes não plastificados, como esse aí, certo? O melhor recipiente que existe é esse aqui, pessoal, que não vai aparecer, vidro. Não é inventado nada melhor. Ele é inerte, não reage, certo? O plástico reage. Você comprou a garrafa de água mineral, tomou. Ah, achei bonitinha, vou levar para encher mais, que eu vou levar para a sala de aula, vou deixar na geladeira em casa, que eu abro direto. E você vai jogando água no PET, vai jogando água no PET, vai tomando aquela água. Não inventaram até hoje melhor solvente do que essa substância aqui. Tanto é que ela recebe o nome de solvente universal. Ela derrete tudo. Ah, mentira, derrete metal. Você deixar um copo com água, jogar um prego de ferro lá dentro, vai derreter o prego? Cuidado com a resposta. Aparentemente não. Mas você fecha, volte daqui a 100 anos. Ainda vai estar o prego lá dentro da água? Vai. Se for de bom material, enferrujado. Processo de oxidação, certo? Mas está lá ainda. Tudo bem. Volte daqui a mais 100 anos, 200 anos, 300 anos, 500 anos, 1 milhão de anos. Tempo razoável. Ainda tem água lá dentro. Aquele ferro ainda vai estar ali? Não. A água conseguiu dissolver o ferro, mesmo levando séculos, milênios para fazer isso. Mas ela conseguiu. Daí o nome solvente universal. Beleza? Derrete metal, temperatura extrema ou um bom ácido. Né? Um ácido poderoso, tipo perclórico, assim é coisa boa. Não. Se a água é muito quente, 100 graus, ela evapora. Agora, tem o metal, chapa metálica mesmo. Água líquida. Submetida a uma pressão absurda, ou seja, o jato de água que sai com pressão fortíssima, você corta o aço na sua frente. Cuidado, se pegar o seu dedo, era uma vez o dedo. E é assim que as indústrias fazem para cortar o aço. Água pura. Olha que maravilha. Por isso que o mundo moderno cada vez mais precisa disso. Só que isso está acabando. Pois não? Não entendi? Isso. Corta vidro, corta metal. Tocou o sinal, pessoal? Então, até depois do intervalo. Posso deixar assim. Melhor que já fica preparado. comendo plástico. Eu vou chorar, é sério. Gente, meu cartão tá no meu celular. Oi? Vamos. Eu não consigo.
gente tinha que pegar o material. Foi entregue aqui. A gente ia fazer ontem, só que aí a nossa amiga não veio hoje também, mas aí vai ter que fazer hoje, né? Hoje. Você já fez? Pra você, a Isa e a. Nossa, tem sim.
bloqueador lá, né? Essa que eu faço. Muito tranquilo. Como pode ajudar? Você não estava aberta com Pedro. Eu não estou por lá.